Gêmeos, tudo bom? Vou fazer uma leitura para vocês hoje. Hoje está um pouco diferente. Por algum motivo, meus mentores pediram para eu fazer um vídeo mostrando o rosto, então aqui vai, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo no canal mostrando o rosto. Na verdade, eu estou pensando até em retirar os outros e começar agora nesse formato. É uma leitura intuitiva, não é para todo mundo, tá? Se você gostar do conteúdo, você curte, compartilha, se inscreve, tá bom? E vamos lá. Eu fico bastante sem graça, assim, né, de fazer o vídeo mostrando o rosto. Mas é assim, né? As coisas têm que ser da forma verdadeira, né? Com o tempo a gente vai acostumando, vai evoluindo também. Vamos lá. O que temos a falar? O que a espiritualidade tem para falar para as pessoas do coletivo de Gêmeos? Eu amo essa runa. O nome dessa runa ela é Odin. Essa runa ela fala do destino, ela fala do todo, ela fala da nossa conexão com o divino, né? Fala também de essa runa ela fala muito de situações em que a gente não consegue distinguir direito se uma situação ela está se encerrando ou se ela está começando, se aquilo é um término, né? A gente se confunde, porque toda finalização ela traz um novo início, né? Essa carta para mim ela tá ali meio que equivalente ao a energia da carta do mundo no tarô, tá? Que o mundo ele fala de uma finalização, fala de um aprendizado. Só que essa runa ela também ela fala do destino, né? Então aqui, seja lá qual é a situação que você está passando agora, ou as situações que você venha passar nos próximos dias e meses, o que a espiritualidade está dizendo é que isso faz parte do seu destino, né? E contra o destino a gente não consegue lutar. Muitas vezes o sofrimento que a gente sente ao lidar com algumas situações é justamente o apego, né? É a gente querer lutar contra, enfim, as coisas não são o que poderiam ser. Eu gosto muito dessa frase. As coisas são o que são, as coisas, né, não são aquilo que a gente sonhou, que a gente idealizou. A vida ela não funciona assim, né? A vida ela não funciona com planejamentos exatamente, né? Se planejar é muito bom, mas a vida ela é feita de fatos, né? Não de ideias necessariamente. As ideias elas são importantes, né? Porque nada se cria se você não idealiza, se você não planeja. Mas aquilo que se concretiza é o que a gente tem que lidar, né? Então, muitas vezes aqui, tá vendo que eu tô até me demorando. Então, talvez você ou uma pessoa ligada a você também, porque tem disso, né? Esteja tentando muito entender
uma situação. Aqui claramente tem uma situação que eu vejo que ela ou ela está se encerrando ou ela vai se encerrar. Mas aqui é para algo começar, né? Aqui eu vou sentindo um pouco a energia de Júpiter. Júpiter ele tem uma energia de meio de castigar as pessoas teimosas, tá? Então aqui eu sinto que uma energia, assim, o primeiro conselho, e eu acho que talvez seja a principal mensagem aqui da carta, né, dessa tiragem, é justamente deixar as coisas fluírem, entender que não se pode lutar contra o destino, tá? Então, assim, se você terminou um relacionamento, muitas vezes, né, no caso de relacionamentos, a gente fica ali se preocupando em achar um culpado, em achar um porquê. Aqui é algo infrutífero, porque aqui o tempo de uma determinada situação chegou. Inevitável. Então, se você está fazendo aqui uma mudança para um outro local, se você teve uma perda, era para ser assim, tá? Não, aqui não haveria nada que você pudesse fazer, ou não haverá. Então, se você está tentando se manter dentro de um local, se você está tentando se manter dentro de um trabalho, de uma situação que você já viu que não te comporta mais, é melhor deixar ir, porque quando a gente insiste em algo que não é para gente, as consequências tendem a ser drásticas, como eu falei. Aqui essa runa, ela tem essa outra que está no fundo, ela tem a energia de Júpiter. E essa runa e Júpiter, vide na mitologia grega, né? Júpiter é Zeus. Então Zeus, quando ele determinava algo e alguém desobedecia, né? A gente tem vários exemplos disso, como Prometeus, ele castigava severamente. Então, aqui eu acho que, eu sinto que a maior mensagem aqui vai ser essa, mas a gente vai entender mais, tá? Eu não vou tirar muitas cartas, primeiro porque a leitura é intuitiva, e segundo porque é uma energia mais para a semana, né? Então, a não ser que entre em algum assunto aqui que eu necessite, né? O As de Ouros, já quis vir aqui, é o julgamento. A lua com os amantes. Caiu a torre, 6 de ouros, oito de copas, rei de ouros e o louco. Tá vendo? O louco para mim ele tem a energia dessa carta aqui, que tá aqui também. Essa leitura é uma leitura bem séria, tá? O julgamento, ele é uma carta chamada, né, de despertar. Eu considero a energia dessa carta muito ligada, para mim, muito ligada a Arcanjo Gabriel. O julgamento, ele é uma carta seríssima.
junto com a torre, que também tem essa ideia do despertar. Aqui tem um despertar brutal sobre alguma situação. Mas aqui tem o louco, né? Então, realmente tem essa energia de que um novo ciclo, ele se inicia aqui, mas tem uma chamada para a realidade. Eu estou sentindo que alguém aqui meio que... Aqui eu creio que o que vai acontecer é justamente o conselho que eu estava dando antes. Eu creio que não foi seguido este conselho. Eu creio que aqui essa mensagem para alguém que teve todas as possibilidades do mundo de se desviar de uma situação. Porque o louco, ele no positivo, ele fala de novos inícios, né? Fala de desbravar. O louco fala de você abrir mão daquilo que passou. Tá vendo que ele tem só uma trouxinha, né? Então o louco, ele tem uma energia de alguém de meio desapegado. Ele leva apenas o que é necessário de uma experiência. Mas sinceramente aqui eu estou sentindo que isso aqui vai acontecer, né? O louco, ele está aqui. Mas eu sinto que esse começo, ele vai vir na base da porrada para alguém. Talvez não seja você, talvez seja alguém que você está lidando, tá? Porque aqui tem uma situação que eu vejo de toxicidade. Alguém que insistiu em um erro. Tem duas energias aqui muito claras para mim. Eu não sei porquê, mas eu sinto aqui... lembra que no começo eu estava explicando, né? Essa questão do destino. Porque assim, gente, a torre e o julgamento... Aqui é uma energia... É o divino interferindo numa situação, tá? E aqui eu estou sentindo claramente que essa torre, ela caiu para alguém anteriormente. A torre fala do desmoronar de uma situação. E esse louco, como eu falei, ele não está me vindo positivo, não. Ele vem agora positivo para uma pessoa, mas para outra pessoa, houve alguém aqui muito inconsequente, de uma forma consciente ou inconsciente. Alguém insistiu no erro, alguém foi avisado sobre uma situação, como eu falei, existia aqui uma regra, existia um limite. E alguém não respeitou esse limite. Eu vejo duas energias e eu creio até que uma das pessoas envolvidas aqui, ela pode até estar em uma situação de risco, porque o que eu estou sentindo aqui é uma intervenção divina para tirar alguém de uma situação que, se ela continuasse,
Porque tem uma coisa de negligência, sabe? Tem uma situação aqui que ela está sendo negligenciada há muito tempo. Aqui não é algo de pouco tempo, tá? Se você está aqui e você está passando por uma situação que está durando um mês, 2 meses, essa leitura não é para você. A pessoa para quem é essa leitura, aqui a gente está falando de uma situação de anos, de muitos anos. E aí aqui existe um evento, porque teve uma pessoa aqui que eu sinto assim, que passou por uma situação de abandono. É como se tivessem tirado uma oportunidade. Algo chegaria para uma determinada pessoa aqui. E isso foi tirado. Clarifica a justiça, gente. Aqui a gente está falando de karma, tá? Essa leitura é uma leitura muito séria. O eremita. Aqui, inclusive, pode estar falando. A justiça com o eremita, para mim, é um juiz. A justiça com o eremita. E aqui, ó, o 6 de ouros, está vendo que tem essa balança aqui também? Aqui a gente pode estar falando de propina, a gente pode estar falando de situações de... não necessariamente uma autoridade, que eu sinto aqui, sinceramente, mas eu sinto muito a energia de pessoas sendo pagas para fazer algo. Não tem como falar que não é isso aqui. A torre com o julgamento, aqui tem um evento, algo que vai acontecer para colocar alguém no seu devido lugar, tá? Então, se você... aqui é um karma. A justiça fala de que cada um colheu o que plantou. O julgamento fala de, né, o ressuscitar dos mortos, uma situação que todo mundo considerava que já tinha acabado. Vem os anjos e falam: olha, volta aqui que você tem que... lembra aquilo que você fez lá no verão passado? Pois então, tá aqui, ó, sua conta chegou, você tem que pagar. Aqui a gente está falando de karma, destino, tá? Alguém pode ter tentado realmente bater de frente com o destino aqui de alguém, impedir que alguém cumprisse um destino, algo destinado. E tem muito aqui uma questão de dinheiro. Houve dinheiro aqui, tá? Estamos falando de dinheiro. Essa leitura é uma leitura muito séria. E o eremita com a justiça, para mim, fala de prisão. Aqui é para alguém... não é, essa leitura não é para uma pessoa que passou por algo leve. Essa leitura é para alguém que passou por uma situação muito difícil mesmo. O julgamento com o louco, isso aqui para mim, essa pessoa pode até ter ou não sei, ou essa pessoa ficou maluca, ou ela foi taxada de maluca, ou essa pessoa agora, de quem a gente está falando, vai ser constatado que ela tem algum problema mental muito sério aqui. Porque a torre com o julgamento... nossa, aqui tem muita mentira, aqui tem corrupção, lavagem de dinheiro, eu escutei aqui agora. A mulher.
a foice, os pássaros e o cachorro. Mulher. Tem uma mulher aqui. É como se a casa de uma mulher que vai cair. Aqui estamos falando de uma mulher. Você sabe o que está aparecendo aqui para mim? O que eu estou sentindo? É como se alguém fosse contar alguma coisa. Alguém confiou em alguém em algo. Ó, energia da foca, do roubo. É como se o que eu estou vendo aqui, alguém. Sabe aquela coisa assim, eu vou te contar uma coisa, você não conta pra ninguém? Tem uma coisa assim. Só que por algum motivo vai acontecer uma situação aqui e não vai ser uma situação nada agradável, onde essa pessoa vai ser obrigada a falar. É como se não houvesse espaço. Talvez aqui alguém não precise nem falar. Porque aqui a própria espiritualidade vai tirar essa mulher do. Eu ouvi do circo. Ou seja, alguém aqui montou um circo. E é uma mulher. Essa carta aqui fala da pessoa, no caso, quem tá fazendo a tiragem. E eu vejo aqui que a pessoa para quem essa leitura é como se fosse vir tanta coisa à tona, descobrir tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Tem uma energia de que pessoas próximas foram pagas. Tem a revelação sobre algum dinheiro também, alguma questão financeira, algum cargo que foi tirado, tem alguma perda, houve alguma perda muito grande aqui para alguém e eu acredito que a pessoa nem tem noção da perda que teve. Ela perdeu bastante coisa, mas ainda tem perdas decorrentes disso aqui que ela nem conhece. Ó, a carta dos ratos de novo. Aqui tem uma ajuda, tá? O cão, aqui é espiritualidade, com certeza. Então aqui, se você está nessa situação, ou se você conhece alguém que está nessa situação aqui muito pesada, uma pessoa que teve muitas perdas, uma pessoa que comeu e está comendo pão que o diabo amassou, aqui eu vejo uma restauração na saúde dessa pessoa. Eles estão aqui falando para mim, tá? E aqui é como se o universo fosse retribuir tudo. Porque a gente tem a justiça com o julgamento e o rei e o eremita. Aqui, gente, lembra que eu estava falando no começo sobre o destino? Então aqui
qual é o teor dessa mensagem, tá? Eles não estão nem querendo entrar muito em detalhes, porque lembra que no começo eu estava falando dessa questão de destino. Aqui a gente está falando de uma queima kármica, tá? Aqui existe um karma muito pesado que alguém teve que pagar. Essa situação aqui, por mais pesada, por mais difícil que seja, de você entender, enfim, o porquê você passou por essa situação, a gente tem que entender que no universo não existem inocentes, né? Não existem inocentes para o universo. A gente, às vezes, a gente está aqui nessa vida, mas a gente não sabe, né, o que a gente foi em outras vidas. Muitas vezes a gente não sabe nem o que atitudes que a gente teve nessa vida puderam causar em outras pessoas, tá? O que não é o caso aqui, porque aqui quem fez o mal aqui sabe que fez, tá? Mas quem recebeu aqui era um aprendizado kármico, alguma questão kármica aqui. É algo que você vai compartilhar com outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas com essa visão e você vai ter um reconhecimento aqui, ó, pela bravura, porque essa pessoa aqui, ela foi guerreira, ela aguentou muita coisa, tá? A pessoa que passou por isso aqui está de pé, ó, o Lorde. Autoridade. Alguém aqui, como que é? Envergou, mas não quebrou. E essa pessoa vai ser coroada, vai ser reconhecida por isso. E ela vai ter o prazer de ver uma lei do retorno se cumprir de uma forma muito bela aqui. Então aqui quando tudo começar a acontecer, a espiritualidade está falando que no fim aqui tem alguém se sentindo muito sozinho, né? Eles estão falando, tem uma pessoa que está se sentindo muito abandonada. Alguém que está se sentindo assim que não merecia passar por isso, mas eles estão falando que quando tudo isso acontecer, quando essa roda girar, você vai ver como que Deus é perfeito. Tá? Então assim, por mais que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Tá? Tem um mentor muito próximo de você e essa situação ela foi destinada, ela tinha que acontecer. Tá? Ela tinha que acontecer. Precisava haver um ajuste kármico e agora essas pessoas vão começar, ó, essas pessoas, então aqui pode ser que exista mais de uma pessoa, vão começar a pagar também e você vai ver, tá bom? Se fizer sentido, você deixa seu comentário e até mais.